Entendi. A gente estava conversando aqui já, né, no intervalo, com o doutor André Gordilho, que já está aqui com a gente, psiquiatra. A gente vai falar o outro momento do quadro Nossos Filhos hoje. A gente vai falar quando o seu filho é diferente, tem alguma coisa, um desvio de personalidade, alguma coisa que chama a atenção, às vezes, de todas as outras pessoas da comunidade, né, vizinhos, professores. Você, às vezes, percebe que é camuflar ou... né? Você não percebeu que há alguma coisa errada com seu filho. A gente tem, né, e eu acho importante a gente colocar trechos do vídeo que o Wellington, o autor do massacre da escola de Realengo, deixou na internet, e ele fala algumas coisas assim que eu queria que o doutor André analisasse. A qual muitos irmãos do passado morreram e eu morrerei. Não exclusivamente pelo que é conhecido como bullying. A nossa luta é contra pessoas cruéis, covardes, que se aproveitam da bondade, da inocência, da fraqueza de pessoas incapazes de se defenderem. Doutor André, boa tarde. Obrigado por ter vindo. Tarde. Ao que parece, o Wellington tenta justificar o injustificável, dizendo que foi vítima do bullying e que, para isso, né, teria agido daquela forma para combater o que ele teria sofrido. Eu sei que é difícil fazer um diagnóstico à distância, né? E o senhor até pelo conselho não pode fazê-lo, mas muito se falou, especulou-se essa semana que ele seria vítima de esquizofrenia e que teria outros desvios e a imprensa conversou com familiares, com pessoas que conviveram com ele, com próprios colegas de escola e sempre as pessoas eram unânimes em dizer que ele era uma pessoa estranha, uma pessoa diferente daquelas do convívio, né? Isso pode indicar, né, e aí é que eu chamo a atenção da família, para que aquela pessoa tenha de fato um problema psiquiátrico? Você prever que um paciente possa chegar ao nível do que ele fez é muito difícil. Sim. Porém, assim, perceber mudança de comportamento, principalmente se você tem, ou seja, um filho que tem um comportamento sempre sociável, de repente ele começa a mudar, se isolar, a práticas solitárias, a se descuidar de higiene, ou seja, começa a mudar completamente o comportamento, alguma coisa estranha tem aí. Esse aí precisa de uma atenção especial. Nesse vídeo dele, assim, ele fala do bullying, eu já tive a oportunidade também de ver o vídeo inteiro, mas é um discurso um pouco algo de confuso, né? Desconexo. Ele, como você falou, diagnosticar a distância é muito difícil, mas ele tem um histórico familiar de parente de primeiro grau, de mãe esquizofrênica, foi criado por um lar adotivo, a gente não sabe como foi que aconteceu. Esse bullying pode ter desencadeado ou não, pode ter sido, ou seja, talvez um fator de estresse desencadeante, mas a doença, ou a esquizofrenia, ela é uma doença que ela, em geral, se desencadeia por algum motivo, não necessariamente precisa ter um motivo específico, mas o bullying pode ser, ou pode ser qualquer outro fator estressante. E a pessoa termina criando fantasias, digamos assim, e ideações paranoicas, persecutórias, cria uma fantasia persecutória e termina que pode gerar um quadro agressivo. Mas também não, como você falou, não estigmatizando o esquizofrênico. Todo esquizofrênico é agressivo, ou seja, vamos agora tomar cuidado porque todos os esquizofrênicos vão matar. Claro que não. Muito pelo contrário. Em geral, eles sofrem abusos, são agredidos e apenas quando estão em surtos tendem a se tornar um pouco agressivos, e em geral com familiares. Mas esse tipo de quadro é um quadro extremamente incomum. Anônima diz o seguinte: sou vó de um menino de 17 anos. Desenvolvimento normal, ele até que tem. Ele perdeu a mãe aos 15 anos, é criado por mim. O pai sempre foi ausente, mas paga a pensão direitinho. Agora, quando tratamos, o pai de fulano disse isso, o pai de fulano ligou, ele não fala o nome do pai, nem o trata como pai, diz o cara. Além de ficar isolado muito tempo, o único recurso que ele utiliza para se distrair é o computador, com jogos, MSN e essas outras coisas modernas. Gostaria de saber se isso pode determinar que ele tem algum problema psiquiátrico, porque quando a gente pergunta alguma coisa a ele, ele diz que está tudo bem, que está tudo bem. Talvez um problema de ajustamento, que ele possa estar dando indícios de apresentar aquela coisa que eu falei, se ele está mudando de comportamento, deve-se buscar uma ajuda, deve-se buscar até um profissional para poder verificar exatamente o que está acontecendo e se também não vão
psiquiatrizar tudo, ou Sim. tudo é doença. Assim, bullying não é doença, bullying é um transtorno de comportamento, é um comportamento que a pessoa tem inadequado e que pode gerar problemas. E que pode mudar, né? E que pode mudar também. Agora, entra também o problema assim, às vezes as pessoas têm dificuldade também de buscar ajuda pela desassistência geral que a gente vive hoje em dia, né? A gente vive num estado que não tem assistência psiquiátrica quase. Ou seja, foram fechados mais de 1.000 leitos psiquiátricos, hoje temos apenas 2 emergências no estado, CAPs que não funcionam direito, e assim, a população mais carente tem extrema dificuldade de procurar ajuda, não sabe onde buscar. E também, e às vezes não consegue, porque o estado está sempre superlotado. Olha, anônimo e anônimo, eu sei que o assunto é melindroso, não se importem não, pode mandar os seus recados para cá, como já fez a avó desse rapazinho, e está fazendo essa tia aqui. Rita, boa tarde, doutor André, gostaria de saber o seguinte, tem um sobrinho de 4 anos que é muito agressivo, ele bate nos priminhos, nos coleguinhas, e nas festas de família, agora Páscoa mesmo, já estou imaginando encontrar com aquela criança na casa de minha mãe. Não tenho filhos, mas não acho aquele comportamento normal. Já falei para minha irmã e ela disse que é da idade. Não, acho que assim, a gente tende a pensar que assim, a figura da criança é a figura boazinha, né? A criança é sempre boazinha, muito pelo contrário, né? A criança, a Freud já dizia, né? A criança é malvada, perversa, assim, porque não tem senso moral, a criança é que toca fogo no rabo do gato, é que pisa na formiga, é que maltrata o outro. Então, assim, um comportamento extremamente agressivo pode estar também sendo reflexo, às vezes, de um ambiente familiar agressivo, de falta de limite, de falta de atenção que essa criança está tendo. Enfim, não é normal a criança ser super agressiva, super acelerada. Pode ser um déficit de atenção e hiperatividade, pode ser um reflexo do comportamento familiar. Vale uma avaliação, né? Com certeza. Outra anônima, estou dizendo que hoje é dia dos anônimos e das anônimas, outra anônima diz o seguinte, Rita, oportuno esse tema. Na sexta-feira, agora, todo mundo está preocupado com a sexta-feira santa, né? Na sexta-feira agora, eu vou almoçar na casa da minha sogra. Eu tenho um filho de 3 anos. De vez em quando ele dá uns ataques de timidez. Não quer falar com a avó, fica se escondendo atrás de mim, atrás do pai e causa uma situação constrangedora. Não tenho mais pais. E ela fica achando que eu estou fazendo isso com a criança. E olha o que eu digo, fulaninho, não vou dizer o nome do seu filho, tá? Fulaninho, fale com a vovó, dê a bênção à vovó. E o menino fica o tempo todo se escondendo dela. O que fazer? Só 3 anos de idade, isso é natural, isso é normal. Às vezes a criança, quando entra em um ambiente que não é aquele ambiente do todo dia dela, e tem muita gente desconhecida, são muita gente nova, a criança às vezes se retrai, fica. É deixar a criança à vontade, que naturalmente ela vai se soltando, ela vai se ficando à vontade. Eu acho que aí também não né? tanto problema. Gente, olha a paranoia também, pelo amor de Deus, viu? Olha a paranoia. O doutor André Gordilho está aqui justamente para desmistificar as paranoias dos pais, professores, responsáveis, adultos e também identificar, dar um caminho, um alento, um conselho para aqueles que estão com dúvida no que diz respeito ao comportamento dos seus filhos, netos, sobrinhos, afilhados, as crianças e adolescentes. A gente continua no último bloco do nosso Boa Tarde Bahia, conversando com o psiquiatra doutor André Gordilho, e aqui tem perguntas para ele. Patrícia diz o seguinte, Patrícia Borges, doutor, a situação é difícil, viu? Sou professora faz 20 anos e nos últimos 4 anos assumi gestão, que é bastante complicado conversar com os pais e fazê-los entender que o filho deles possui algum tipo de problema. Na maioria dos casos que tivemos em nossa escola, os pais levam em torno de 1 ano para entender, compreender e receber ajuda especializada, pois o município de Salvador também tem poucos convênios interessantes que nós encaminhamos esses alunos, né? Que o senhor falou da rede pública. Aquilo que a gente falou, que é a deficiência da rede pública, né? E sem contar também o problema, às vezes, da rede estadual de ensino. Você disciplinar determinado, assim, alguns alunos é mais difícil também, ou seja, fazer com os pais entenderem, às vezes pela própria capacidade de entendimento e pela impossibilidade de você, ou seja, aquele aluno se passar demais, fugir demais da regra, ele ser punido de uma forma mais exemplar, ou ser eventualmente até punido com a expulsão, que na escola particular você tem como fazer esse tipo de coisa, chamar os pais mais firmemente, uma sanção, né, maior. Uma sanção e, enfim. Aqui, Anônimo diz o seguinte, tem uma pergunta para o doutor. Tem um filho de 11 anos que todo santo dia vive brincando demasiadamente com a sua imaginação. É incrível como parece que ele está em um mundo só dele. É um bom aluno e até agora não mostrou nada mais estranho que isso. Mas é preocupante. Ele tem vizinhos da idade dele, mas a maior parte do tempo vive brincando de luta com sua imaginação, além de gostar de ver muitos desenhos animados. Isso é normal? Ele está na idade de fantasiar mesmo. A criança é fantasia, né? Cria personagens e brinca, etc. Não é nem uma idade ainda de desenvolvimento maior, de maiores problemas mentais. Se ele funciona bem em todas as áreas, é só uma questão de observar mesmo e estimular essa criança. Não vejo
problema, né? Vários problemas. Aqui, Mônica diz o seguinte: sou professora e tive alunos que se retraíram e até abandonaram a escola, doutor, por causa do bullying. Percebi que os pais não prestam atenção nisso e as coisas só se agravam. O professor deve tentar alertar os pais quando perceber isso. Pais, prestem mais atenção em seus filhos. Eles não são o móvel da casa, eles têm sentimentos, vontades e angústias. Os pais dos filhos que promovem o bullying devem prestar atenção, porque em geral essa família pode ser disfuncional, às vezes essa criança está levando para a sala de aula o que ela está vendo dentro de casa, e essas crianças que sofrem o bullying, a grande maioria das vezes elas se retraem, porque elas têm medo de falar, elas se sentem envergonhadas, elas têm dificuldades, e às vezes também não adianta tanto você forçar essa criança ou querer colocar ela na parede ou botar assim, você tem que reagir, porque você termina gerando uma piora dessa criança. Na verdade, quem tem que agir nesse caso são os educadores, os pais, e tentar fazer com que, ou seja, junto escola, professores e alunos, ou seja, as medidas necessárias para mitigar isso aí. Entendi. Doutor André Gordilho, prazer em conhecê-lo, viu? Prazer, todo mundo. Muitíssimo obrigada. O senhor vai vir aqui mais vezes. Bom.